No mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem é o autor dessa frase? Jesus, não é? Pois então tá. Você vê que nós temos o exemplo do autor dessa frase de ser vitorioso, de vencer o mundo. E então ele deixou esse exemplo para nós. Aí você se pergunta, mas como que ele venceu o mundo, Gil? Ele foi crucificado. Ora, ser crucificado fazia parte do plano de Deus. Você pode ver que quando um dos discípulos dele falou, não, Senhor, mestre, não vamos deixar isso acontecer com o Senhor, e ele foi lá e repreendeu aquele discípulo que não era para fazer isso, porque ele disse, por acaso ele não ia fazer o que o pai dele, Deus, designou para ele? Então você vê, então como ele venceu o mundo? O mundo ele venceu porque ele não se deixou corromper. Ele venceu lá na tentação do deserto, quando o mal foi oferecer para ele, dar o mundo para ele, dar ouro para ele, dar riqueza para ele. No momento que ele estava lá fazendo jejum, passando aquela dificuldade no deserto, não tem onde se esconder, aquele sol bem escaldante durante o dia, frio, muito intenso durante a noite, não tinha comida nem água, no deserto 40 dias. E ele venceu as tentações do mal, oferecendo para ele facilidades para ele sair daquele sofrimento. Ele venceu, ele não se deixou corromper. Ele veio e ele podia ter vindo cheio de ouro, numa carruagem dourada, ele podia fazer assim e ele teria tudo aos pés dele, porque ele é o Filho de Deus, e no entanto ele não fez nada disso. Ele se vestia humildemente, ele andava, ele conversava com as pessoas e ele explicava as leis de Deus para as pessoas. Inclusive, muitos judeus dizem que Jesus ele agia como um rabino. O que é um rabino? É um professor da palavra de Deus, que é o trabalho aí da nação sacerdotal, né? Que é Israel. Você vai lá em Êxodo 20 e você vai ver, vai ler a aliança feita, né? Entre Deus e essas pessoas, os israelitas, que ele salvou do Egito. Então é muito lindo, Deus veio, Deus mandou, né, o filho dele, Jesus, que veio e nos ensinou a palavra de Deus. Então, alguns rabinos que creem que Jesus é o Messias dizem que ele fez o trabalho de rabino, que é responder as perguntas e esclarecer, explicar as palavras de Deus. A palavra que Deus nos deu para obedecer, que está lá descrita na Torá. Então, você, inclusive, quero falar aqui o seguinte, que Jesus respondia as perguntas. Ele veio para esclarecer, ele fez esse trabalho de divulgar a palavra de Deus ao mundo inteiro, colocou os discípulos dele para andar no mundo, e esses foram esclarecendo a outros, e outros também saíam falando, e aí então hoje nós conhecemos toda a Bíblia, a palavra de Deus, porque Jesus veio fazer esse trabalho de nos ensinar a Torá, a palavra de Deus, e nos dizer, e nos informar que Deus é único e ele está acima de tudo. Basta você ler lá a Bíblia que você vai comprovar isso. Em momento nenhum Jesus disse que é Deus, ele falou que só existe um, está nos céus, que é o Pai dele. Então, é muito legal. Os rabinos, inclusive, que existem, podiam também esclarecer dúvidas quando as pessoas buscam eles para perguntar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, podiam responder a todas. Este é o trabalho dele, ele é o professor da palavra
de Deus. E não desativar comentários no YouTube, que aí as pessoas ficam sem como falar com elas, né? Então podia aproveitar esse veículo, esse meio de comunicação incrível que é a internet, que é muito amplo, que nos dá acesso uns aos outros e abrir o máximo aí o espaço que a internet, os meios, os veículos de comunicação, como o YouTube, por exemplo, disponibilizam para a gente se comunicar e responder a todas as perguntas. Não pode desativar o campo de comentários onde as pessoas têm para fazer perguntas, porque muitas pessoas agridem, muitas pessoas falam isso, mas nada, deixa pra lá, continua dando a aula no vídeo e responde as perguntas das pessoas que estão realmente interessadas. É melhor do que desativar, acho que desativar é um erro. Jesus não fechava o canal, ele conversava com todo mundo, respondia, estava lá ensinando, fazendo as curas pela graça de Deus, que ele mesmo declarava isso o tempo todo, e fez ainda, foi o sacrifício, né? O cordeiro que Deus nos enviou para ser o sacrifício, para nos redimir do pecado que entrou no mundo por Adão e Eva, e então nos reconciliar com Deus. É como se fosse, no meu jeito de imaginar, de pensar, pela graça de Deus, que Jesus veio, deu a aula da Torá, provou, mostrou, foi muito ativo no trabalho dele, bastante mesmo, para poder dar essas aulas da palavra de Deus para nós, provou que Deus existe, provou que Deus é único, provou que Deus é bom, provou que Deus nos ama, e a gente está aí já há 2019 anos, né? A gente acabou de começar 2020, que Jesus veio pra gente, de tempo para a gente aprender essa lição, se arrepender de estar fazendo coisa errada, procurar ler a Bíblia, procurar Deus, procurar se conectar com Deus, procurar aprender com Deus, procurar os ensinamentos dele, procurar praticar esses ensinamentos para a gente se tornar pessoas melhores, porque assim como numa sala de aula também tem aula o ano inteiro, mas tem as provas e depois tem a prova final, está também, Jesus também disse que esse dia da prova, né, do julgamento, do juízo final, virá, que é um dia que só Deus sabe quando. Nem ele, nem os anjos sabem, que só Deus sabe. Então, olha o tempo que a gente está tendo, pela misericórdia de Deus, para poder aprender os ensinamentos de Deus, dados aos israelitas no Monte Sinai, depois que Deus tirou eles do Egito, da escravidão do Egito, e depois disso, Jesus veio também, depois disso, nos ensinar e ser o Cordeiro em sacrifício para nos redimir e termos uma chance da misericórdia de Deus no dia do julgamento. Então, é importante você levar a sério isso, porque essa história é que importa. Então, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele está te falando, ele venceu o mundo, quer dizer, é possível. E como é possível? Você viu lá na Bíblia, ele foi fiel a Deus. E ele mostrou que se a gente também for fiel a Deus, a gente vence as tentações desse mundo que ficam pelejando para a gente sucumbir à pressão das dificuldades deste mundo, que esse mundo é cheio de dificuldades. Esse mundo é uma chapa quente, a gente precisa o tempo todo vencer desafios, a gente precisa nunca desanimar, não pode ficar sentindo tristeza, desanimar. Não, a gente tem que buscar a Deus para poder receber força de vencer tudo isso. A gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Ele veio da forma bem humana para mostrar para a gente que a gente, sendo humano, a gente pode também fazer isso. Pode vencer o mundo para ser vitorioso, né? Como ele, bastando para isso a gente também seguir os ensinamentos de Deus.
ser fiel, ser leal a Deus. Não ficar desesperado porque vai ter a luz que vai cortar, a comida está acabando, não tem a roupa direito, está bagunçado, as pessoas estão te julgando mal por causa da sua aparência. Não se importe com isto. Olha para mim, vê como eu estou aqui. Minha aparência, e mesmo assim eu estou colocando isso em último lugar, porque o que importa é você, o seu conteúdo, o seu valor interior, de como você é como pessoa. O mundo exige que a gente seja maravilhoso do lado de fora, mas Jesus mostrou que é possível vencer o mundo seguindo a Deus, obedecendo às leis dele. Nós tivemos uma grande aula. Estamos tendo aí 2019 anos de chance de aprender. Vamos buscar aprender a palavra de Deus, seguir o exemplo de Jesus. Deus seja louvado. Ótimo dia.